Pessoal, hoje eu quero falar sobre o livro Evangélicos e Católicos e Obstáculos à Unidade. Esse aqui é um lançamento da Vida Nova e é com um tema muito oportuno. E como vocês podem ver, é um livro bem fininho, né? Eu seguro ele facilmente assim com 2 dedos apenas. Eu achei muito interessante que eu postei uma foto desse livro no meu Instagram. E, assim, teve uma reação das pessoas muito acima do que eu estou acostumado a receber nas minhas postagens por lá. E olha que eu nem coloquei hashtag, eu nem marquei ninguém, foi só... Na verdade, eu marquei o supermercado dia que eu tava com a sacola de pão e marquei a Vida Nova. Mas, tipo, enfim, eu não fiz nada pra fazer essa postagem circular e o pessoal, só de ver a capa do livro, já foi brigando, tipo... Ah, esse negócio de que... católico e evangélico não podem andar junto é um absurdo, todos nós somos irmãos. E outro disse, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, quem é católico não tem nada a ver com o evangélico, então não sei o que. Caraca, meu. Então esse tipo de reação que assim foi bem, digamos assim, espontânea, sem eu atiçar nada, mostra o como esse tema de evangélicos e católicos e da possibilidade desses grupos serem amiguinhos é uma coisa assim muito importante. Então, muito obrigado Vida Nova desde o início, apenas pela publicação desse livro. Já é motivo de gratidão mesmo. Mas vamos lá, como o livro é pequeno, não vou abordar todo o assunto do livro, porque senão eu vou acabar esgotando o livro todo. E o interesse é que você leia esse livrinho, porque ele é muito útil, muito prático. E eu vou abordar aqui mais ou menos a estrutura do livro em seus capítulos, né? O primeiro capítulo ele aborda uma espécie de introdução com o título Por que ainda estamos divididos? Ele fala de como houve essa divisão no período da Reforma Protestante e por que evangélicos e católicos ainda estão separados. E na verdade, essa pergunta, por que eles estão separados, é porque existe um movimento, digamos assim, político-social que busca a união desses grupos, principalmente no que se refere a questões éticas e morais. Nós estamos em uma sociedade cada vez mais secularizada, então há uma briga muito grande contra o feminismo ou anti-aborto, né, pró-vida, e evangélicos e católicos juntos são contrários a esse tipo de coisa. Então levanta-se mais ou menos aquele provérbio que o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, sabe? Uma coisa desse tipo. Já que todos estão contra a secularização, vamos nos unir, né? E de fato isso é uma possibilidade de união. Porém, a gente deve ter muito cuidado para não entender que esse tipo de união, necessariamente, né, nós devemos ter uma união, digamos assim, relacionado à nossa religião, aquilo que nós cremos, a nossa doutrina. Aí os capítulos que se seguem, o capítulo 2 e o capítulo 3, eu achei bem interessantes e para mim, assim, a forma que o Michael Horton... o autor do livro é o Michael Horton, eu não falei antes, né? A forma que o Michael Horton apresenta esses capítulos é muito interessante. O capítulo número 2 é chamado Os Evangélicos São Católicos, e ele apresenta, digamos assim, o conceito original, etimológico, digamos assim, da palavra católico. Para quem não sabe, né, a palavra católico vem de catolicidade, vem de universalidade, e quando nós dizemos que a igreja é católica, nós estamos dizendo que a igreja não está restrita a um ambiente, não está restrita ao tempo, mas ela é mundial, né? Ela é universal. Esse termo muitas igrejas adotaram para si, mas a questão é que a igreja está presente em todas as eras, em todos os espaços geográficos, sem essa limitação. É também chamada algumas vezes, né, em outros contextos, de igreja invisível. Por causa disso, o que o Michael Horton apresenta aqui no livro é que sim, os evangélicos são católicos porque sim fazem parte da igreja de Cristo. A igreja não está limitada a uma denominação. Ainda que existam algumas divergências, aqueles que creem de fato no Senhor Jesus Cristo e são verdadeiramente salvos e filhos de Deus, esses fazem parte da igreja. E existe até uma certa cutucadinha aqui, né? Porque a igreja católica diz que apenas aqueles que fazem parte da denominação são verdadeira igreja. E por causa disso, digamos assim, que a igreja católica romana é que estão se opondo à catolicidade da igreja. É uma confusão meio de termos, né? Mas dizer que é católico e que é romano é ampliar e limitar a mesma coisa. Então, Igreja Católica Romana por si só já acaba sendo uma contradição.
enfim. E o outro capítulo ele fala, os católicos são evangélicos? E sim, alguns católicos, e ultimamente eu tenho até ouvido coisas desse tipo, os católicos muitas vezes advogam para si o termo evangélico, porque é um termo, né, agradável de se ter, né? Eu sou evangélico, eu faço parte do evangelho, eu amo o evangelho. Agora a questão é que isso tem acontecido e muitos evangélicos de fato não podem falar nada a respeito ou reclamar, porque o termo evangélico está muito mais ligado hoje em dia a uma prática espiritual de piedade e de devoção do que necessariamente a uma confissão doutrinária, o que antigamente não era assim. Os evangélicos, né, na época da Reforma, eram aqueles que reivindicavam a centralidade do evangelho da graça de Deus. Então os evangélicos são os protestantes, os evangélicos são aqueles que dizem que o artigo pelo qual a igreja permanece de pé ou cai é o artigo da justificação pela fé, o centro do evangelho, por isso evangélicos. Porém, isso acabou perdendo o seu valor, né, a sua centralidade, e infelizmente hoje evangélico é uma coisa assim que quase qualquer um pode ser evangélico, né? Virou uma coisa bem abrangente mesmo e vazia de significado. O Michael Horton apresenta isso de uma maneira assim bem interessante e provocante também. E aí, depois de abordar, digamos assim, alguns comparativos, né, a possibilidade de união, ele segue o capítulo 4 apresentando 2 obstáculos à unidade, e ele destaca assim, digamos, 2 que talvez seriam suficientes, talvez para algum de fato são suficientes, existem outros, mas ele destaca a questão do sola escritura e o evangelho como a justificação pela fé. De fato, essas duas coisas fazem total diferença daquilo que é um evangélico e daquilo que é um católico. Para o evangélico, sola escritura é central, é a Bíblia que é a palavra de Deus, é a única regra de fé e prática, é aquilo que define a nossa crença, é aquilo que define como a igreja, como o culto deve ser. E a igreja católica, ainda que reivindique para si a crença na Bíblia, eles entendem que a tradição tem o seu valor, às vezes até mesmo superior, né, de definir os dogmas bíblicos, ou no mínimo de igual autoridade, né? Ou seja, tanto a Bíblia quanto a tradição devem governar a igreja, e nós não cremos assim, nós cremos que a Bíblia somente é de plena autoridade. E a questão do evangelho é a justificação pela fé. A igreja claramente no Concílio de Trento, que é um concílio assim, central no que se refere aos dogmas papais, os dogmas da igreja católica, o Concílio de Trento declara claramente que são anátemas. É anátema aquele que diz que a salvação é somente pela fé. É maldito. A Igreja Católica diz que se você acredita que alguém pode ser salvo unicamente pela fé, sem a necessidade de boas obras, você é maldito, você é um amaldiçoado de Deus. É isso, eles estão amaldiçoando você, ok? E isso é central para nós. Aquilo que eles dizem que é maldição é o que nós cremos ser a coisa mais central e mais maravilhosa da graça de Deus e o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tem motivo mais forte do que esse para a separação? E no capítulo que se segue, o capítulo 5, ele fala mais um obstáculo à unidade. É interessante, né? 2 obstáculos à unidade, mais um obstáculo à unidade. E o capítulo 5 inteiro é sobre a autoridade papal. E é interessante que a autoridade papal é algo muito importante para o católico romano, e muitas vezes, né, existe sempre esse diálogo de buscar a união, e o livro sempre retorna a esse assunto. Será que nós podemos estar unidos? Será que é importante estarmos unidos? E nesse capítulo é interessante que a Igreja Católica muitas vezes clama por isso, né? Vamos estar unidos, vamos viver juntos em amor, né? Não devemos andar divididos, mas estar unidos a eles é reconhecer a autoridade papal. Na verdade, o protestante que vai se unir aos católicos é o protestante que ele deve deixar de ser protestante, né? Então é meio complicado. E no capítulo 6, 2 outros obstáculos à unidade, ele destaca um aspecto muito interessante, que é a devoção a Maria e os santos, que é um grande problema, e a questão do purgatório. Tanto um aspecto quanto o outro é uma consequência, digamos assim, errada mesmo, de se entender a necessidade dos méritos ou da salvação pelas boas obras e pelos méritos. Pelo fato de eu não conseguir os méritos,
Cristo não é suficiente para me salvar. Isso faz parte do dogma. Então eu preciso da intercessão de Maria junto a Cristo para a minha salvação, ou da intercessão dos santos, dos mártires da igreja diante de Cristo para a minha salvação, ou então eu preciso pagar pelos meus pecados no purgatório por alguns anos antes de ir para o céu. Isso não tem nada a ver, não tem nenhum fundamento nas escrituras, mas é uma tradição, é o dogma da Igreja Católica Romana. Então aí nós temos claramente um sério problema, porque nós não cremos assim. Cristo é suficiente, a graça é suficiente, o evangelho é suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê. É isso que nós afirmamos. Então, diante de tantos obstáculos, né, nós temos obstáculos diversos, nós temos aqui a conclusão com a palavra final. É possível haver união entre católicos e evangélicos? Na verdade, ele fala aqui que o Michael Horton, ele, apesar de trazer esses obstáculos de maneira muito dura e até mesmo apologética e meio provocativo, ele é muito cuidadoso porque ele lembra do fato de que existe uma simpatia por algumas pessoas que são católicas. Ele acredita que até mesmo alguém do meio católico romano pode ser salvo, mas isso não por causa da doutrina católica romana, mas apesar dela. Ou seja, alguém que de fato é salvo no meio católico romano é porque não é um católico romano ortodoxo. E uma coisa interessante que ele destaca aqui é que a ordem bíblica para buscar a unidade visível da igreja implica unidade no evangelho. Então, quando a gente olha, né, para a Bíblia, a gente traz esse princípio cristão da unidade, do amor, né? Isso é verdadeiro, isso é bom, mas de acordo com o evangelho. Você não pode estar unido a qualquer pessoa, você não pode estar unido ignorando tudo que é mais importante. Você deve estar unido de acordo com o evangelho. E por isso nós temos sérios problemas com os católicos. Ainda que nós temos algumas similaridades, nós afirmamos a divindade de Jesus Cristo, nós afirmamos a Trindade, nós afirmamos a necessidade de fé, nós afirmamos a Bíblia como a inspiração, como palavra de Deus, mas em pormenores, né, desenvolvendo um pouco mais na obra de Cristo ou na autoridade de Deus ou na autoridade da Bíblia, a gente tem sérias divergências. Então é um grande problema que de fato são obstáculos assim que só seriam vencidos se os católicos de fato assumissem que a salvação é somente e unicamente por meio da fé em Jesus Cristo, independente das obras da lei. Mas é isso, pessoal, tá aqui esse livrinho, Evangélicos e Católicos, do Michael Horton. Eu recomendo demais para você que tem alguma dúvida a respeito se deve haver união ou não, você que é novo convertido e que está nesse país que é tão predominantemente católico. Você precisa desse livrinho para entender as diferenças, para entender o que é central para nós, aquilo que nós podemos caminhar junto com outros e aquilo que nós de fato não podemos caminhar juntos. É um lançamento da Vida Nova que nós recebemos aqui, então fico muito feliz, obrigado Vida Nova por esse livro. E esse mês aqui nesse canal nós temos vídeos aqui todo dia, se inscreva para não perder nenhum. Até a próxima e tchau, tchau.